Jesus, amém. Gostaria que você estendesse as suas mãos aqui para a vida dele e nós vamos orar para que o Senhor traga cada vez mais favor e sabedoria sobre ele, amém. Espírito Santo de Deus, nós declaramos agora sobre a vida do pastor Hermes e sua família. Nós declaramos, Jesus, a proteção, a provisão. Declaramos o favor do Senhor e sabedoria. Declaramos, Jesus, que o Senhor vai cobrir ele dia após dia de bênçãos. E cada semente que ele tem semeado, Jesus, ele vai colher a 1.000 por 1. Eu declaro a glória e a graça do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz sejam com todos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Domingo especial, domingo de ceia. Estamos aqui reunidos. E terça-feira, eu tive com o pastor Luiz. Ele queria saber a notícia dos irmãos. Falei que nós estamos crescendo, estamos avançando. Amém? A cada domingo nós estamos crescendo de glória em glória. Fico feliz, na verdade, com a sua presença aqui. Semana que vem vão estar maior ainda em nome de Jesus. E o Senhor vai acrescentar os seus, aqueles que são nossos retornarão. Amém? E cremos aí numa obra pujante, de uma igreja intensa, apaixonada. E essa igreja intensa e apaixonada começa amanhã, orando, porque amanhã é a primeira segunda-feira do mês. E aí na primeira segunda-feira do mês, irmãos, estão lembrados o que acontece? Oração, amém? Então fala para o seu irmão aí da direita e da esquerda, fala assim, irmão, você não está convidado, você está convocado. Fala para ele assim, é só uma horinha. Amém, irmãos? Nós começamos no mês passado, às 8 horas pontualmente, 9h05 nós já estamos encerrando, Então, quer dizer para os irmãos, venham, É um tempo nós temos uma introdução com louvor, e depois passamos aqui 40 minutos orando pelos alvos da igreja, amém? Um dos alvos da igreja era a bateria, que não está aqui, mas está enxergando ela pela fé, irmão? Está enxergando pela fé? Pois é, ela já está em posse, amém? Compramos essa semana ela, amém? Ela vai vir de São Paulo essa semana, em nome de Jesus. Nós vamos dar um jeito dela chegar aqui. Domingo que vem, você vai ver aqui a bateria, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós, na verdade, estamos também com a Milton, arrecadando a questão de uma oferta, a parte aí. Se você sentir no seu coração de ofertar, para os instrumentos da igreja, nós queremos comprar um violão, nós temos algumas coisas para mexer na questão do som, temos que mexer no sub, tem algumas coisas para fazer na mesa, nós temos o berçário também, que logo é o nosso próximo alvo. Essa semana, eu tenho que agradecer a Deus pela equipe que o Senhor tem me dado, O obreiro Paulo, junto com o Hamilton. Cadê o Hamilton, Cadê o Hamilton? O Hamilton aí? Não está aí hoje. Hoje que eu ia honrar o irmão, Aí, e o Luiz, eles trabalharam a semana inteira para nós mexermos no filtro. Desde que eu cheguei aqui na igreja, a minha pergunta era para o obreiro Paulo quase todo domingo. Falei, quando foi a última vez que trocaram o filtro, as velas, E aí falou, pastor, faz um tempo, Não tem nem data. Então, nós não trocamos apenas os fios, as velas, nós demos a reformada, restauramos as torneiras, fizemos uma grade, tiramos vazamento, fizemos uma limpeza por dentro. Assim vai ser toda semana. Fora esse sábado agora, no próximo, irmão, nós teremos um multirão, amém? As irmãs são muito bem-vindas para nos ajudar. Ok? Mas os homens estão convocados, ok? Nós vamos tirar toda essa lixaiada que está aqui do lado, aqui, tudo que não usar, falei na reunião com os irmãos, tudo que tiver, não tivermos usado em menos de 3 meses, usamos há 6 meses atrás, vai para o lixo, O velho tem que sair para o novo entrar, amém, irmãos? Então vai começar um movimento aí, de mudança, amém? Nós trabalhamos com os líderes, isso não é uma questão minha, é o corpo da liderança, são os irmãos que lideram as nossas células, são os nossos discipuladores, são os obreiros. A equipe, ela teve uma visão geral de 20 coisas que nós entendemos que precisamos fazer dentro do semestre aqui. Então, algumas coisas começaram a acontecer, uma delas era o filtro. A próxima vai ser a questão da umidade lá no Radicais Kids, nós vamos resolver essa situação também. Vão tirar o cheiro, na verdade, que tem lá, Vamos, na verdade, melhorar a questão do ambiente. Então, nós vamos limpar aqui o prédio, nós vamos reformar a fachada, vamos mexer naquela mesa de som. Então, as coisas começam a acontecer, vamos pintar o prédio aqui também, aleluia.
né? Então são coisas que estão no nosso alvo, né? Mas só precisa entender que toda provisão para fazer isso tem a sua participação. Amém, irmãos? Então Deus já nos deu recurso. O problema é que ele está no seu bolso, né? Então, se você continuar sendo generoso, continuar contribuindo, nós vamos poder fazer muito e a coisa vai acontecer. Amém? Também definimos, trazer algo para a igreja aqui, nós definimos, né, já a questão do protocolo da tesouraria, né, das nossas finanças. A cada 6 meses vamos ter uma prestação de contas das entradas, saídas, onde gastamos o dinheiro, né, vai ter uma reunião semestral para fazer isso. E bimestralmente, né, nós temos 5 irmãos, liderados pelo Cleverton, né, e mais, na verdade, mais 4 irmãos, que vão estar fazendo parte do nosso conselho fiscal. Eles vão pegar nota por nota, pegar o extrato da conta, olhar na verdade direitinho, aonde o pastor, junto com os obreiros, junto com o Luiz, o nosso tesoureiro, né, estão gastando com sabedoria. Amém, irmãos? E eles vão trazer o parecer nessa assembleia que nós vamos fazer, né? Então, as contas serão aprovadas, mediante, na verdade, o parecer deles e mediante a aprovação também toda a igreja que vai ficar sabendo de todos os detalhes. Amém, irmãos? Tudo isso para a gente gerar essa cultura de transparência e principalmente de segurança para cada um de nós que temos contribuído, que somos coluna, né, no mover de Deus aqui nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Vai ser uma bênção, né? Quem ficar sem vir para o culto, não vai fazer isso, pelo amor de Deus, né? Mas chegar daqui 6 meses não vai reconhecer a igreja. Aleluia, né? Falei, essa igreja mesmo? Pois é, nós vamos estar com 3 cultos aqui, aleluia, quem crê nisso? Né? Fala para os irmãos, ó, já está cheio aqui, irmãos, né? Daqui a pouco vai faltar lugar, daqui a pouco vai ter que fazer 2 cultos, daqui a pouco vai fazer 3 cultos, aleluia. Vai ser glória, né? Vai ter gente de pé. Isso aqui vai ficar pior que McDonald's, né? O povo vai ficar brigando para vir para cá. Amém? Deus tem nos abençoado, estamos felizes. E eu quero que você possa estar conosco amanhã, então, para orar conosco às 8 horas da noite. Amém? A mídia, né, pediu para mim lembrar os irmãos, se você quer trabalhar na mídia, né, tem o desejo de ser treinado nessa área e nos ajudar, nos cooperar com isso, que temos poucos componentes, procura o Mateus, né, o Mateus está lá atrás, no fundo, para que você possa, na verdade, se inscrever. Pessoal do louvor também, se você tem, né, se você toca, se você canta, procura o Lucas, ele vai te dar um formulário, nós vamos fazer a audição, e aí você vai entrar para o louvor, às vezes de imediato, às vezes não, porque, né, dependendo do nível do irmão, nós entendemos que às vezes precisamos treinar um pouquinho o irmão, amadurecer, nós vamos investir e isso vai acontecer. Amém, irmãos? Daqui a pouco vai ter equipe inteira e daqui a pouco vai ter 2 equipes, 3 equipes. E esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com os irmãos nesta noite, iniciando aqui a palavra, né? Antes de nós cearmos, participarmos da mesa do Senhor, quero falar em cima de um tema. Quando Jesus entra em cena. O que acontece quando Jesus entra em cena? Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 5, verso 1 ao verso 20. Vou ler rapidamente aqui e você me acompanha. Eu estou lendo na versão ARA, né, a revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada. Diz assim, Marcos, capítulo 5, verso 1 a 20. Diz assim, entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. Ele andava clamando, presta atenção nessa expressão, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, dizendo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogou-lhe encarecidamente que não lhe mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos então rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles.
Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro, abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a toda a cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera uma legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado acerca dos porcos. Então entraram e rogaram para que ele se retirasse da terra deles. Ao entrar no barco, Jesus veio o endemoniado e suplicou-lhe para que o deixasse estar com ele. Então Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe para que ele pudesse ir para sua casa, para os seus, anunciando-lhe tudo o que o Senhor lhe havia feito, e teve compaixão dele. Então este foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Irmãos, a história desse homem aqui, ela é narrada por 3 evangelhos. Se você procurar, você vai encontrar ela em Mateus, você vai encontrar ela em Lucas, mas aqui em Marcos nós temos um apanhado mais amplo. Apenas o evangelho de João é que você não vai encontrar a história do endemoniado gadareno, até porque a visão de João era outra. Ele queria mostrar Jesus como sendo o Messias, então ele tem uma outra ótica, e ele quer, ao contar a história de Jesus, os seus feitos, ele quer provar que Jesus era Deus. Agora, os outros 3 evangelhos, eles trazem uma narrativa, e aí a narrativa desse homem aqui, você vai até encontrar isso lá em Lucas, não era um endemoniado, em Mateus. Em Mateus você não vai encontrar sendo um endemoniado, mas sendo 2. E aí o texto fala, na verdade, sobre esse mesmo fato, mas Marcos e Lucas, eles falam apenas de dos 2 endemoniados, ele trata apenas de um desses homens. E ao final, então, ele completa dizendo aqui, para nós, a libertação total e restrita, e principalmente da missão agora que Jesus deu àquele homem. Uma vez liberto, ele deveria voltar aos seus, voltar à sua casa e falar aquilo que Jesus, ou que Deus tinha operado na sua vida. Então Mateus diz que este homem aqui, ele era um perigo à sociedade, porque ele relata, na verdade, que ele ameaçava as pessoas, e as pessoas temiam ele. Marcos, por outro lado, diz que ele era violento e tinha uma força descomunal. Uma outra coisa interessante é que Lucas, ele fala que ele andava nu pelos sepulcros. As 3 histórias nos mostram que havia um doido que estava atacando pessoas, e que esse doido ainda estava pelado. Então, nós temos algumas coisas a aprender, a entender aqui nesse texto que eu quero compartilhar nesta noite, onde eu quero falar do evangelho aos irmãos. A primeira coisa, ou a primeira característica de alguém que está debaixo de opressão, de um levante de Satanás, ou onde Satanás toma conta da sua vida, é que você vai perceber que essa pessoa será manipulada, ou ela será roubada em todo o seu senso, todo o seu pudor. Como diz o texto, em Lucas, ele andava nu. Então, a pessoa perde o bom senso, ela perde a sobriedade. Irmãos, nós precisamos de Cristo para termos sobriedade nessa vida. A verdade é que esse mundo está cheio de tentações, e o final de todas as tentações é fazer com que eu e você nos torne embriagados. Mas a graça de Deus é o santo remédio do céu, que traz a sabedoria de Deus e que nos dá lucidez. Quanto mais temos do Espírito de Deus, quanto mais temos da presença de Deus, mais lúcido, mais sábio, mais passamos a edificar não somente os irmãos, mas principalmente a nossa família, os nossos relacionamentos, baseado na palavra de Deus, e fazer com que esses relacionamentos produzam frutos santos, louváveis, e que de alguma forma não apenas eles tenham a aparência de uma obra, mas eles sejam um legado para aqueles que vêm atrás de nós, ou após nós. Então, a história deste homem aqui mostra para nós que esse homem estava atormentado, esse homem estava oprimido, esse homem estava sem esperança, e talvez algumas pessoas poderiam dizer que para esse homem nem havia solução mais.
Tentaram prender ele, ele quebrou as cadeias. Tentaram de alguma forma, né, segurar ele e ninguém tinha condições, não tinha força para segurar esse homem. Esse homem se isola, vai para os sepulcros e ali então parece ser um caso sem solução. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos Jesus sendo o Senhor que entra em cena. Algumas pessoas podem dizer que pau que nasce torto, morre torto. Para alguns não há solução, mas a grande verdade do Evangelho é que o nosso Deus, Ele era marceneiro. Ou seja, o Senhor tem condições de trazer restauração, não importa qual seja o caso. Não sei como você entrou aqui, não sei como é que você está enxergando a sua vida, o momento que você está vivendo, mas talvez você possa dizer, para mim não tem mais solução. Ou talvez você esteja passando por um momento de tantas dúvidas que você está pensando, cara, esse é o meu fim. Eu quero dizer para você, quando o Senhor Jesus entra em cena, Ele coloca um ponto final na nossa história e começa uma nova história conosco. Aquele homem, ele muda da água para o vinho. Há uma mudança de natureza, há uma mudança de comportamento. E assim é a obra de Deus quando acontece de forma genuína, verdadeira e não apenas religiosa. Porque quando você conhece apenas o Jesus religioso, você vai usar uma capa. Mas quando você conhece o Jesus, no relacionamento, onde você experimenta da sua presença, e você tem uma amizade com o Senhor, que é aquilo que o Senhor deseja, trabalhar com você, Ele não quer apenas ser seu Deus, mas Ele quer ser seu amigo, seu conselheiro, seu guia, seu pastor. A verdade é que vai haver uma mudança de natureza. E aí, irmãos, nessa mudança de natureza, você vai receber fé, que vai se tornar o combustível para você sustentar essas mudanças que não são mais aparentes, e principalmente você vai produzir frutos. Amém? Então, quando tudo parece estar perdido, lembre, Jesus é aquele que precisa entrar na cena da sua vida. Então, a verdade, irmãos, quando Jesus entra em cena, a primeira coisa, ou a primeira característica que nós podemos compartilhar hoje aqui, é que ele confronta todos os poderes das trevas. O evangelista Lucas, capítulo 8, verso 22, ele registra dizendo que o Senhor Jesus, quando ele estava ali pregando a multidão, fazendo sinais, as pessoas estavam de alguma forma gostando daquilo que estavam vendo, estavam admiradas com a sua autoridade, da sua palavra, da sua pregação. De repente, é estranho notar que Jesus ele diz, passemos para o outro lado. Nós, normalmente, de forma natural, temos uma mente assim. Se a coisa está fluindo e a coisa está acontecendo, vamos surfar a onda. Se Deus está dando a onda, nós vamos caminhar. Mas em Lucas 8, 22, o Senhor, de repente, ele fala, passemos para o outro lado. Ele interrompe, na verdade, aquela cena, aquele momento. Então, nós vemos Jesus decidindo tomar uma outra direção. E aqui, eu quero dizer para você, Jesus, ele atravessa aquele mar com uma única intenção, de salvar e de restaurar aquele homem. Você vai notar que Jesus não faz muitas obras do outro lado do mar. Ele atravessa, encontra com o gadareno, liberta ele, depois a multidão vem, vê o que aconteceu, e apavorada com o prejuízo que tinham recebido. E a verdade é que agora, o Senhor Jesus, ouvindo aquela multidão que falou, não queremos mais você aqui, saia das nossas terras. Jesus entra no barco, não acha ruim, não sacode a poeira, como ele mesmo ensinou, ele simplesmente entra no barco, e aí aquele homem quer segui-lo, e ele fala, volta para os seus, e ele volta para Galiléia, para o seu ministério, porque o Senhor foi enviado aos seus, e os seus naquele contexto era Israel. Amém? E aí então, a verdade é que ele só faz uma única obra. Qual é a única obra? Restaurar aquele homem. Mas para restaurar aquele homem, ele confronta toda estrutura de trevas, toda estrutura demoníaca que agia contra a vida daquele homem. Então tem muita gente, às vezes, que está sofrendo, isolada, no anonimato, está no meio da multidão aqui, mas se sente só, e talvez Deus esteja falando com você agora, nesse exato momento, pensando que ninguém está vendo. Mas quero dizer algo para você, você está enganado. Jesus, ele sabe de tudo. Ele sabia que aquele homem estava lá, e de forma propositalmente, ele atravessa o mar da Galileia, e de forma firme, ele vai libertar aquele homem. Querido, Jesus sempre vai ao encontro daqueles que precisam e estão clamando.
O texto diz que aquele homem, mesmo endemoniado, no meio dos sepulcros, ele clamava. Romanos capítulo 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E deixa eu dizer algo para você. Nós normalmente entendemos esse texto como sendo a salvação apenas vida eterna. Sim, esse texto encaixa dentro desse contexto. Mas a salvação que Jesus quer trazer para nós não é só aquela vida eterna. É aquela para todas as nossas necessidades da nossa vida. Jesus não foi apenas o Salvador que tirou você do inferno e mandou agora você para o céu. Não, Ele é seu Salvador sempre presente. Ele é o seu pastor que nada dará falta a você. Ele sustentará você. Então está passando dificuldades no casamento? Clama o seu Salvador. Está passando dificuldades em relacionamentos lá no seu meio profissional? Clama ao Salvador. Você está passando por questões emocionais? Clama ao Salvador. Pastor, estou debaixo de depressão, da síndrome do pânico. O seu Salvador está vendo a sua dor. Ele está vendo a sua necessidade. Ele para tudo aquilo que ele está fazendo para ir atrás daquele que está clamando. Porque o que o Senhor quer é ter um relacionamento com você. Amém? Ele é o Deus que se manifesta com poder na sua vida. E digo mais, você veio ao lugar certo nesta noite. Porque se você clamar, se você chegou aqui precisando de uma palavra, precisando de uma direção, eu estou dizendo a você, clama ao seu Salvador e Ele vai responder a sua necessidade. Sabe, quando Jesus entra na casa, irmãos, os poderes das trevas, eles são confrontados. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele traz agora bonança, Ele traz paz. A Bíblia fala que Jesus entrou naquele barco, e quando estava para atravessar, um pouco antes dessa cena acontecer, teve uma tempestade. E os seus discípulos clamaram. E o que aconteceu naquele contexto? Ele acorda e ele clama. Ele fala, na verdade, ao vento. E uma única palavra traz bonança. Sabe o que você precisa? Apenas de uma palavra do seu Salvador, para que haja bonança, calmaria na sua vida. Seu coração talvez esteja pesado, atribulado, você acha que tem grandes desafios, grandes gigantes, você se sente pequeno diante de certas responsabilidades ou circunstâncias da vida. Mas quero dizer para você, você não deveria fazer nada por si mesmo. Você deveria fazer tudo na companhia daquele que é o seu pastor e que te dará força. Então muitos crentes, eles possuem o Espírito Santo, mas às vezes eles andam com dificuldades. Eles carregam pesos que não precisariam carregar se eles clamassem pelo Salvador, por aquele que tem poder de remover as trevas da nossa vida. Querido, se um crente que tem dificuldades, ele já tem dificuldade de andar, trilhar essa vida com esses pesos, imagine aquele endemoniado que trazia dentro de si uma legião de demônios. Então eu imagino que cada passo que aquele homem dava na direção de Jesus é como se estivesse movendo até mesmo uma tonelada. O diabo puxava ele para trás, mas a boa notícia é que quando nós clamamos, o céu vai nos empurrar. A verdade, irmãos, não pense você que nós, as pessoas têm o hábito de dizer, o dia que eu me converti, na verdade você não se converteu, na verdade foi o Senhor que converteu você. Porque a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Antes de aceitarmos a Cristo, antes de conhecermos a Deus, nós pensávamos coisas horríveis de Deus. Pensávamos, Deus deixa as crianças passando fome na África. Por que Deus deixa crianças com câncer no hospital? Nós pensávamos mal a respeito de Deus. Porque a verdade, irmãos, infelizmente, depois que o homem pecou, a injustiça entrou no mundo. E a consequência do pecado do homem são as misérias que nós vemos. Existe gente passando fome no mundo porque existe ganância. Existe, na verdade, até um interesse na miséria. Existe interesse na guerra. Não sei se você sabe, homens e potências fazem guerra ou incentivam a guerra para poder vender armas. É nós que somos inocentes, achando que o mundo deseja paz. Não. Infelizmente o pecado está no homem, ele quer o lucro, ele visa o lucro, porque o Deus desta era é na verdade mamão, é o dinheiro. Mas entenda, todo aquele que clama ao Salvador,
Seja aquele que está com fome, aquele que está doente, aquele que está hospitalizado, todo aquele que clama, invoca o nome de Jesus, o Senhor entra para trazer restauração nas trevas. Essa é a nossa esperança, é a nossa garantia. Então, a verdade é que nós não escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Nós éramos inimigos, e a palavra do Senhor fala que, Jesus diz, né? Foi o próprio Cristo que falou que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Quem te convenceu foi o Senhor. Mas para que houvesse pagamento, né, dos seus pecados, Deus então na eternidade providenciou o sacrifício perfeito que eu e você não poderíamos pagar. Então Deus te convence, Deus paga a dívida, e alguns dizem, eu me converti. Aí eu aceitei. Não, nós fomos aceitos, nós somos amados. É por isso, irmãos, que jamais poderíamos carregar em nosso coração, o sentimento que, cometemos um pecado, agora Deus nos rejeitará. Não, irmão. Deus amava você quando você estava lá no churume do lixo. Imagine agora que você é filho lavado pelo sangue e tem o Espírito Santo dentro de você. Não te amará Ele muito mais? Certamente. Então, o homem, ele precisa entender que é o Senhor que faz. Por isso que Jesus me diz lá em João, capítulo 6, verso 44, Jesus diz, ninguém vem a mim se o meu Pai não me der. Então, quem estava empurrando aquele homem em direção a Cristo, não eram os demônios. Os demônios, o diabo quer tirar você da presença de Deus, mas sim eram os céus empurrando ele. Então, eu diria hoje, e aplicaria aqui a você, você só chegou aqui hoje porque o céu está empurrando você, filho. Você só está servindo a Deus. Eu só estou servindo a Deus porque o céu tem me empurrado. Tem nos empurrado. Você não volta para o mundo, não voltou ainda para o mundo porque Deus está empurrando, guardando e cuidando de você. Então, o texto nos afirma que logo após ele desembarcar, veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios. Esse homem é o mais endemoniado de todos os evangelhos. É chamado endemoniado, de Gadara ou Gadareno. Então as escrituras falam que aquele homem possuía cadeias que ele mesmo arrebentara. E aí o texto nos fala naquele momento que Jesus, com apenas uma palavra, ele consegue dominar os poderes das trevas que estavam operando na vida daquele homem. Irmãos, a verdade é que a simples presença de Jesus em nossas vidas é o suficiente para incomodar todo e qualquer demônio. É por isso que você, cheio da presença de Deus, tem muita gente que não vai gostar de você. Você chega num ambiente, você está cheio de Deus, você é cheio de Deus, você só quer o bem de todos, você ora por todos, mas às vezes tem pessoas que se levantam contra nós. Paulo diz, nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra principados e potestades. Não é que as pessoas não gostam de nós, elas não gostam daquilo que está em nós. Quando Jesus desce na praia ali de Gadara, aqueles demônios, na verdade, são trazidos para aquele homem, e ele fala, por que viesse nos incomodar? No outro evangelho, antes do tempo, diz o texto. A verdade é que quando nós temos a presença de Deus, nós vamos incomodar as trevas, mas também essa mesma presença que está em nós tem o poder de libertar aqueles que estão cativos. O que você precisa fazer? Apenas abrir a sua boca, falar com autoridade. Jesus, na verdade, mandou aqueles demônios embora, e ele falou, Senhor, não nos mande para outro país. Sei que não é o tema aqui da palavra hoje, mas só para você pensar, jogar uma pulguinha atrás da sua orelha, Por que eles falaram, não nos mande para outro país? No original, é outro território. É porque existem demônios territoriais. Então, eles não queriam sair. O inferno é organizado. Então, se eles fossem 6 mil, vou chegar daqui a pouco para você entender porque é 6 mil. 6 mil, na verdade, demônios fossem para outro lugar, haveria, na verdade, confusão no reino das trevas. Então, eles queriam permanecer naquele lugar. Ele falou, olha, tem os porcos aqui, manda a gente para lá. Jesus, então, vão. A verdade, irmãos, é que onde a presença de Deus está, o mal tem que sair. Ah, pastor, mas você não conhece minha família, você não conhece meu esposo, você não conhece meu chefe, você não conhece... Irmão, não interessa.
Algumas pessoas falaram, né? Ao saber que eu vinha para Brasília, falaram, você sabe, né? Que lá tem potestades, lá tem principados, porque as maiores autoridades do país estão lá. Lá tem, né? Diabo chifrudo, como o pastor disse para mim. Eu creio em duas verdades. Uma dita por Billy Graham, diz... Bill Hybels. Ele diz o seguinte: Deus escolhe o homem certo para a obra certa. Amém, irmãos? Se você foi levantado como líder de célula naquela região, Deus já te deu aquela rua, Deus já te deu aqueles vizinhos, Deus já te deu aquele povo, e não tem demônio que possa resistir. Você precisa apenas da presença de Deus. Amém? Então, se Deus me colocou aqui, eu estou no lugar certo. Deus não erra. Amém, irmãos? Deus não joga dados. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade, irmãos, é que as pessoas acham que nós, na verdade, lutamos contra o inferno como quem está brigando para ver quem vai vencer a batalha. Não, irmãos, nós precisamos apenas tomar posse da autoridade e lembrar que estamos revestidos de Cristo, e ao estarmos revestidos de Cristo, sabe, darmos palavras, comando, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A boa notícia do Evangelho é que maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Então não importa, na verdade, né? A gente honra as autoridades, honra o presidente, honra os ministros, honra, na verdade, os deputados, honramos o governador. Mas, irmãos, a verdade é que eles que nos temem, porque nós temos um poder que não é desta terra. Nós temos o poder do céu a nosso favor. Nós nem queremos nos envolver com as coisas desta terra, nós queremos nos envolver com as coisas do céu. Amém, irmãos? O partido A, partido B, tanto faz, irmão, porque nós somos governados pela economia do céu. Amém? Entre nós não deveria haver divisões, mas infelizmente, né, alguns não entenderam ainda o Evangelho. Então, por isso, quero dizer para você, se você está num ambiente permeado pela presença de Deus, o mal não resiste. Quero declarar, irmãos, em nome de Jesus, você vai começar a ver aqui aos domingos, pessoas chegando, e porque a presença vai ser tão grande entre nós, no louvor, na palavra, e pessoas vão começar, na verdade, a ficar endemoniadas, e aí a gente vai ter que pegar os nossos servos aí, pegar essa pessoa, levar para a salinha para expulsar o demônio, e no final trazer para aceitar Jesus. Porque onde a presença de Deus está, irmãos, o diabo tem que cair. Amém? O maior que está em nós do que aquele que está no mundo, você não deveria temer. Minha avó, né, ela tinha um negócio assim, não pode falar a palavra diabo. Falar diabo, não sei se os antigos tinham muito disso, né? Não fala diabo, porque se você falar, está chamando. Irmãos, a verdade é que as pessoas temem Satanás ou o diabo porque elas não reconhecem quem elas são em Cristo Jesus. Ouvi esses dias atrás aí uma mulher na mídia falando, vou fazer uma macumba. Se macumba desse certo na vida de crente, irmão, não tinha igreja evangélica aberta, não tinha pastor de pé, não tinha... Consegue entender? Ela pode funcionar lá fora, mas nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Uma vez eu cheguei no prédio da igreja, logo que a gente mudou, né, de endereço lá em Curitiba, e aí chegamos lá, tinha um despacho. E o nosso prédio da igreja ficava em cima do Banco do Brasil, né? Na hora do dízimo, da oferta, a gente até orava, Senhor, manda o dinheiro para cima, né? E aí tinha uma galinha de despacho lá, né? Uma galinha preta, uma bebida, igual aquelas coisas lá. E aí, para ser bem sincero, um discipulador meu lá falou, pastor, né? Você viu lá na entrada, lá no estacionamento, tem uma galinha lá, né? Eu falei, irmão, mas você não sabe se foi para o gerente ou se foi para a gente, está com medo do quê, né? Segundo, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. O que tem mais poder, irmãos? O sangue de uma galinha ou o sangue de Jesus? Está entendendo? Então as pessoas não... infelizmente, enquanto você tem uma fé tímida, você não vai ver muito mover de Deus na sua vida. Mas quando você conhece a palavra e sabe quem você é em Cristo, sua fé vai ser ousada e sinais e maravilhas vão seguir você. Amém? Então foi o que aconteceu naquele momento. Quando Satanás se manifestou na vida daquele endemoniado,
Talvez os discípulos, imagino eu, possam ter ficado com medo, porque não tinham a plena revelação de quem eles eram, mas para ser bem sincero, Jesus não teve medo. Jesus, na verdade, manda ele se calar, manda sair, e ele sai naquele momento. Entenda, irmãos, no reino do Espírito não existe neutralidade. Se algo é dado, na verdade, por Deus, para você ter a experiência, no início do meu ministério, eu era pastor de uma igreja tradicional. Alguns irmãos sabem de onde que eu era pastor. E aí, eu fui orar por uma mulher. E aí, estava buscando o Senhor, estava naquela fase do primeiro amor, do início do ministério. E aí, uma irmã falou, pastor, ora para essa irmã aqui, ela perdeu o casamento, E aí, nós estamos orando pela restauração do casamento. E eu fui orar. Eu nem toquei na cabeça da mulher, eu só coloquei a mão assim longe. E quando comecei a orar, a mulher olhou assim para mim e falou assim, você está me machucando. Na minha cabeça, bem natural, eu falei assim, mas como que eu estou machucando? Você nem estou tocando nessa mulher, não estou apertando a cabeça dela, puxando o cabelo dela. Mas na hora o Espírito Santo falou comigo, não é ela, é o que está nela. Aí eu falei, Aí eu orei, falei, em nome de Jesus, cai agora toda a obra do inferno. E ela caiu em demônio, pá! Só que o problema, irmãos, como eu era um pastor bem tradicional, eu não sabia expulsar demônio, E aí eu falei, agora, o que faz, Vassoura de fogo, passa nela aí, Vamos cantar um cântico, vamos ler um salmo. Eu não sabia o que fazer, sério, não sabia. Aquilo me despertou para ir buscar entendimento sobre libertação. Mas para ser bem categórico com os irmãos, naquele momento ali, eu comecei a orar do jeito que dava, lembrando de alguns textos, e eu falei, sai em nome de Jesus. E ela ficava boa, e aí eu lembrei de João 4, eu acredito que foi o Espírito Santo, 1 João capítulo 4, que fala que todo Espírito que veio de Deus, ele professa que Jesus veio em carne, é filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então eu falei, o nome da mulher, fulana, fala aí, que Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, que Ele veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Na hora que falava que Ele é filho de Deus, manifestava de volta. Eu falei, mas não saiu esse safado, Daí ela ficava endemoniada, dava o showzinho dela, eu, sai. Aí uma hora lá, na verdade Deus me deu discernimento, a gente orou especificamente por uma área da vida dela, fizemos ela confessar, o que estava errado lá, e aí mandei sair, saiu e não voltou mais. Mas a minha fé era tímida. Mais tarde, irmãos, como eu comecei a buscar, a ler, buscar mentor, um pastor que pudesse me mentorear nessa área, comecei a fluir. Hoje eu não tenho medo mais de demônio. Por quê? Porque eu tenho a revelação de quem eu sou em Cristo Jesus. Então você teme as trevas, ou você teme os ataques do diabo, porque ainda te falta luz. Quer dizer para você, clama pelo Salvador e haverá livramento hoje da parte do Senhor, mas também busque revelação, busque entendimento da parte do Senhor, porque o dia que você for enriquecido com revelação na área que hoje te falta, irmãos, nunca mais você vai passar aperto nessa área. E aqui entra aquilo que Jesus traz como a promessa para as nossas vidas, que é a vida e vida em abundância. Temos aflições nesse mundo, irmãos? Vamos ter. Até o último dia, até o último suspiro vai ter aflição. Mas você pode escapar de cada uma delas. Elas vão se manifestar, mas junto com a luta vem o escape da parte do Senhor. Amém? Então, quando Jesus entra em cena, ele confronta os poderes das trevas. Quando Jesus entra em cena, o diabo perde força, perde poder, perde domínio. Então hoje o Senhor trouxe você a esse lugar e Ele está dizendo, clama a mim, e a salvação vai se manifestar. Clama a mim, e você vai ver o meu pastoreio. Você vai ver eu te guiar, eu te conduzir, eu te dar autoridade, eu te adestrar. Amém, irmãos? Há poder no nome de Jesus, querido. Segunda realidade é que quando Jesus ele entra em cena, a opressão também é desmascarada. Para a sociedade daquele tempo, aquele homem não passava de apenas um louco, quem sabe um doente mental, mas a presença de Jesus desmascara aquele quadro, mostrando para todos que aquele comportamento doentio era apenas um controle satânico em cima daquele homem, aprisionando aquela vida. Então cada evangelista nos dá uma característica daquele homem, mostrando a realidade dele.
Então Mateus diz que aquele homem era extremamente violento e perigoso. Está lá em Mateus capítulo 8, verso 28, diz assim: tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saiu ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes, a palavra que Mateus descreve, que ninguém podia passar por eles no seu caminho. O evangelista Marcos diz que ele vivia tentando também se suicidar, né? Então ele tentava contra a sua própria vida. Marcos 5,5 diz: andava sempre de dia e de noite, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Lucas é mais detalhista, ele fala diversos aspectos que envolviam a vida de opressão daquele homem. Ele diz: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e ele era impelido pelo demônio para o deserto. Irmãos, eu creio que essa história aqui, ela está registrada para a nossa edificação. Eu sei que talvez você seja aquele crente que fala assim: eu não gosto nem gosto, pastor, de falar de demônio. Mas irmãos, no mundo espiritual, ou você bate ou você apanha. Não existe nada neutro. Nós precisamos assumir a posição de autoridade. Amém, irmãos? E aqui, uma das coisas que nós podemos aprender é como vivem aqueles que estão debaixo da influência ou de controle maligno. Quais são as características, pastor? Eu diria para você: primeiro, estão clamando entre sepulcros. É uma das coisas que o texto nos mostra. Primeiro, dizia que ele vivia ali clamando, chorando, né, no meio dos sepulcros. Então, naquele momento, ele estava em lugar, na verdade, de isolamento. E é o que o diabo faz. Todas as pessoas que estão debaixo, né, de ataque maligno, de opressão, a coisa que o diabo mais quer é tirar você do rebanho, é tirar você do convívio, é isolar você da sua família, fazer com que você ande sozinho. Porque quando o diabo consegue afastar, né, você, tem até um pastor americano que fala uma coisa interessante, né? Que ovelha sem rebanho é petisco de lobo. Toma cuidado com isso. Mas por outro lado, quando o diabo ele consegue afastar você, irmão, você se torna vulnerável. Porque quando nós estamos no corpo e pensamos algo errado, pensamos algo negativo, pensamos algo, né, até mesmo pecaminoso, né, como a questão, né, do suicídio, se nós abrimos o nosso coração, as pessoas que estão à nossa volta, que tem luz, que tem revelação, que tem conhecimento da palavra, elas nos darão direção. Falam: está errado isso, Eliane. Está errado isso, Érica. Está errado isso, obreiro Paulo. Né? Está errado isso, Luiz. E aí eles vão nos aconselhar, vão nos direcionar e principalmente vão nos dar apoio e suporte. Presta atenção. O diabo, ele se alimenta daquilo que está em oculto em nossas almas. Quem guarda segredos está dando provisão para, às vezes, Satanás trabalhar. É por isso, irmãos, que, né, o conselho, a direção apostólica em 1 João, né, no capítulo 7, é que nós andemos na luz. Porque aquele que anda na luz não tropeça. Amém? Uma coisa é ter privacidade, outra coisa é ter segredo. Então, lá em casa, né, eu falo: amor, estou apurado aqui, eu vou no banheiro. Eu não preciso falar, né, o que eu vou fazer no banheiro. Concorda comigo? Isso é privacidade. Agora, eu não posso ter segredo. O que é segredo? É aquilo que ninguém pode saber. Então o diabo, ele se alimenta daquilo que está em oculto nas nossas almas. Quando o diabo ele tira alguém do convívio e essa pessoa não abre, não coloca o que está sentindo, o que está pensando, o diabo tem uma vantagem. Então, eu diria para você, o texto que está lá em Tiago, né, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos nós sarados, curados. Amém? Mas olha para cá. Eu sei que isso é uma coisa muito forte às vezes para a igreja. Mas quando você abre a sua vida, o que está passando, o que está acontecendo, você pede ajuda para o céu e para o corpo, a verdade é que vai haver cura, libertação, restauração. Amém, irmãos? Só que também você não pode abrir para qualquer um. Amém, irmãos? Que tem irmã, né, irmã Eva? Irmã Eva tem cabelo curto, né? Não é o caso dela. Mas tem irmã, na verdade, que tem cabelo comprido, saia comprida, língua comprida. E aí o que acontece?
Aí o irmão fala, pastor, eu confessei para a irmã. E a irmã divulgou que estava para a igreja toda, para a família. Então tem que ter um pouquinho de sabedoria. Amém, irmãos? Quem são as pessoas maduras? Quem são, na verdade, os seus pastores? Quem são, na verdade, as pessoas que você pode confiar? É para essas pessoas que você deveria pedir ajuda, para que eles pudessem orar e ajudar você naquilo que às vezes tem sido a sua área de luta. Amém? Então, nós precisamos entender que Jesus, ele libertou aquele homem, porque aquele homem procurou ajuda. Ele foi na direção de Jesus. Cada passo que Jesus dava para fora do barco, eu entendo que era um passo que ele dava na direção de Cristo. Ele foi ao encontro, diz o texto, de Cristo. Então, muitas pessoas, elas estão às vezes, castigadas, elas estão opressas. E aí eu diria para você, nós temos às vezes a depressão como um sinal de ataque maligno, né? Uma pessoa deprimida, ela pensa na morte o tempo todo, ela está desanimada com a vida, e é mais ou menos como essa pessoa, a pessoa que está morta vai parar no túmulo, mas a pessoa às vezes que está em depressão, ela não está no túmulo morta, ela está no túmulo viva, porque ela vive a pensar na morte. E olha para cá, irmãos, depois do Covid, fez-se uma pesquisa americana, no Brasil a gente infelizmente não tem dado disso, mas aumentou muito o caso de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E aqui, filho, quero dizer algo para você, a igreja, ela está isenta disso quando os crentes têm revelação de quem eles são. Mas às vezes a mente de muitos irmãos ainda não foi renovada. E aí, precisamos de cuidado pastoral, nós precisamos compartilhar as nossas dificuldades para que a gente possa receber cura da parte do Senhor. Gálatas capítulo 6 fala que nós temos que carregar a igreja, né? Um dos quês, uma parte da missão da igreja é carregar o fardo um do outro. Amém? Se nós pudéssemos conta de andar sozinhos, irmãos, Deus não precisava ter criado a igreja. Amém? A igreja existe como sendo, a igreja não é perfeita, mas a igreja existe como sendo uma agência de cura. A psicologia, ela trata a alma. Mas, irmãos, o evangelho, ele trata o seu espírito. Porque ele te dá a identidade. Amém? Ele forma em você convicção. E aí, aquilo que às vezes é motivo de choro, é removido quando o evangelho ele abre os seus olhos. Então o cristão, ele tem que ser alegre. Mas se ele está vivendo momentos de tristeza, fazem parte da vida. Mas se a tristeza é constante, precisamos pedir ajuda aos céus e àqueles que são os nossos irmãos. Amém? Mas lembre, peça para a pessoa certa. Amém? Amém? Então, mas também uma outra característica é que as pessoas vivem sozinhas no deserto. Então a segunda coisa que nós encontramos na vida dessa pessoa que estava opressa, primeiro é isolamento, né? Primeiro é a questão dela estar no sepulcro, pensando na morte. A segunda, ela está sozinha no deserto. Então a segunda coisa que nós encontramos aqui é que esse homem, ele estava ansiando não mais ter comunhão, e as pessoas tinham desistido dele, se afastado dele. Querido, deixa eu dizer algo para você, o grande sinal de que alguém nasceu de novo e está fora de toda opressão, é que ele vai ansiar sempre pela comunhão com os irmãos. Há prazer em congregar. Fala para o seu irmão, você precisa ter prazer em congregar. Então olha para cá, esse é um sinal. Porque é na comunhão da igreja que nós somos alimentados. É na comunhão da igreja que nós quebramos o isolamento. Amém? E a comunhão não é só você vir para o culto. É você entender o seguinte, irmãos, o culto deveria para nós ser apenas um momento onde nós nos encontramos e ele é o transbordar de algo que aconteceu durante a semana. Amém? Então, durante a semana, né, eu falei com o fulano, né, a gente almoçou junto, a gente teve um tempo, a gente teve relacionamento, a gente se viu na célula, a gente está em constante, né, relacionamento, né, quer por telefone, quer por mensagem, a gente sente que tem uma família. Amém? E aqui, né, entra
a grande sacada de Deus. Porque quando nós nos reunimos, 2 ou 3, no nome de Jesus, ali o Senhor está no meio de nós. Então quando nós temos comunhão, e Cristo é o motivo dessa reunião, a verdade é que eu e você seremos alimentados. Já teve célula, culto, que você fala assim, cara, não vou para o culto hoje, estou muito cansado. Eu estou com dor de cabeça, estou indisposto. Mas daí você vence você mesmo, você esmurra a sua carne, se dá uma de apóstolo Paulo e vai para o culto. Vai para a célula. Termina a célula, parece que você está renovado. Termina o culto, termina o discipulado, você fala, cara, estava cansado, mas estou até querendo agora comer um x-salada, né? Um McDonald's melhor, né? Então, um madeiro melhor, né? Quer comer até um madeiro, né? Com os irmãos aqui da igreja. Consegue entender? Porque quando a igreja se reúne, você pode até não ver, mas algo está acontecendo aqui entre nós. Amém, irmãos? Já sentiu isso? Quando já sentiram isso, levanta a mão aí. Aleluia. Então, nós precisamos entender que nós não fomos criados para viver sozinhos. Muito pelo contrário, o diabo quer produzir isolamento. Mas a vida do Espírito, ela sempre vai gerar vida corporativa. Olha que coisa poderosa. O próprio Deus, o nosso Deus, sendo onipotente, Ele se multiplicou em 3. Deus que é Deus, desde a eternidade, Ele vive em comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em comunhão desde a eternidade, com apenas um lance de 3 dias que essa comunhão foi quebrada. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, no original, seria Deus meu, por que viraste as costas para mim? Porque o pecado do mundo, o meu e o seu pecado, estava sobre Cristo. Naquele momento houve a ausência da comunhão do Pai com o Filho. Mas ao 3º dia Ele ressuscitou, a destra de Deus está, e a comunhão foi restaurada. E o Deus que é Deus, sendo todo-poderoso, vive em comunidade. Se nós, irmãos, somos filhos de Deus, fomos chamados também para viver em comunidade, em comunhão. Amém, irmãos? Então todos nós precisamos cuidar de alguém, ser cuidado por alguém e ter iguais caminhando conosco. Essa é a grande verdade do Evangelho. Então o diabo, ele impelia aquele homem para o deserto. O Senhor disse, lá em Lucas 11:24, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e isso mostra que os demônios vivem em sequidão. Mas o Senhor disse, irmãos, que todos aqueles que crescem nele, não apenas receberiam vida, mas eles teriam um rio de água viva fluindo do seu interior. O diabo produz sequidão, mas andar com Deus produz um rio de vida. Isso é poderoso demais. Então, a palavra do Senhor nos fala, que o Senhor produz esse rio de vida. Lá em Salmo 1:3 diz que aquele que teme ao Senhor, o bem-aventurado, ele é como árvore plantado às águas correntes. Lá no Salmo 84, verso 6 diz, quando passa pelo deserto, ele transforma todo o jardim no jardim regado. A presença de Deus nos nutre. A presença de Deus nos traz refrigério, irmãos. Então, aquele que está, às vezes, debaixo de opressão, ele vai ter sequidão e o desejo de isolamento. Mas eu digo para você, venha para Cristo. Clama pelo seu Salvador. Por mais que você seja crente há 20 anos, clama por Jesus. Porque Ele vai trazer rios de água viva para você. Outra coisa que o texto diz, ele feria-se com pedras. Outra característica do endemoniado é que ele feria então o seu próprio corpo. Irmãos, na Bíblia King James fala que ele com as lascas, uma tradução em inglês, com as lascas das pedras ele feria o seu corpo. Então muitos não sabem, mas essa prática de cortar-se, o seu próprio corpo é uma coisa, infelizmente, que está se tornando normal nos nossos dias. Quando eu era criança, eu pelo menos não sabia disso. Mas hoje a gente ouve relatos de crianças, adolescentes se cortando. Existe uma epidemia no meio dos adolescentes até mesmo. E essa geração oprimida de adolescentes, que estão aí perdidas, sem direção, sem luz, elas acham que isso apenas é uma brincadeira. Mas a verdade, irmãos, isso é o próprio Satanás oprimindo.
A Bíblia fala que a forma que os profetas, né, de Baal, lá no Monte Moriá, você lembra lá quando eles foram decidir, né, quem era o Deus de verdade? Elias confronta Jezabel e aí os seus profetas. Naquele momento da luta lá, o texto diz que eles clamavam ao seu Deus, a Baal, para que mandasse fogo do céu sobre o sacrifício que eles tinham preparado. Mas uma das coisas que também o texto diz que chegou um momento que eles começaram a se cortar. O se cortar é porque o diabo, irmãos, ele quer sangue. É por isso que tem despacho, é por isso que tem animais que são sacrificados. E também, na verdade, tem até, infelizmente, essa questão de sangue humano. As pessoas que fazem pacto, né? Não sei se você já leu, já ouviu, né, sobre isso, elas usam o próprio sangue. Então, a verdade é que pessoas que estão debaixo de ataque maligno, elas vão se ferir. Mas o nosso Deus, irmãos, ele não pede mais sangue. Porque o sangue que precisava ser derramado, já foi derramado na cruz do Calvário. Ele não atormenta os seus. Agora, por causa deste sangue, ele abençoa os céus. Então, nós não precisamos mais de sangue, né? Domingo que vem, é apresentação de crianças. Se tiver criança para apresentar, até quinta-feira você pode inscrever. Amém, irmãos? Mas no Antigo Testamento, para poder você apresentar uma criança, se você fosse uma pessoa pobre, você pegava 2 rolinhas, né, 2 pombinhas, e se tinha que ofertar, e elas seriam sacrificadas. Nós apresentamos criança no Novo Testamento, mas nós não sacrificamos mais pombinhas. Por quê, irmãos? Porque o sangue já foi derramado. Amém? A pastora Luiz vai começar amanhã o livro de Hebreus, né, o estudo de Hebreus. Não sei se você fez sua inscrição, mas se não fez, faça. Amém? Mas a verdade é que no livro de Hebreus fala: o único e perfeito sacrifício foi dado. E não há mais necessidade. E o sumo sacerdote, ele era o cordeiro que foi sacrificado, mas também é o sumo sacerdote, que é Cristo. Agora ele está assentado. Você lembra que lá no tabernáculo não tinha cadeira. Porque eles tinham que trabalhar 24 horas sacrificando. Mas agora, porque o sacrifício perfeito foi dado, Cristo se assentou, porque não existe mais nada que eu e você, ou Ele mesmo, precise fazer, porque já foi dado o perfeito sacrifício. Agora nós temos paz com Deus. Amém? O véu foi rasgado e temos acesso ao Pai. Amém? Por último, ele vivia nu. Depois, ele foi liberto. Mas, quando o Senhor o veste. Mas antes da sua libertação, ele, na verdade, estava nu. Um dos sinais de uma pessoa, na verdade, oprimida, né, por espíritos malignos, é que ela vai perder o senso de moralidade. A imoralidade é uma marca. Então, os pensamentos, os sentimentos, a forma de se vestir, as coisas, vão tomar o seu coração. Não estou dizendo que toda pessoa mal vestida, né? Eu chamo pessoas que usam roupas indecorosas, né, de mal vestida. Mas não estou dizendo que toda pessoa mal vestida tem isso. Mas um dos sinais de alguém é exatamente, que estava debaixo de opressão, é exatamente esse. É o último estágio. Então a pessoa passou a andar nu. E aí quando as pessoas vêm para encontrar este homem, diz o texto que agora ele estava vestido. Ele estava sóbrio. Ele estava agora ouvindo a Jesus. Ele estava na comunhão. Deus mudar a vida daquele homem da água para o vinho. Quando Jesus entra em cena, irmãos, Deus tira de nós a solitude. Deus trabalha na nossa questão antissocial. Deus nos veste. Deus agora nos tira do deserto e nos dá agora um senso de propósito. Então, quero chamar você a ficar em pé nesse momento, porque nós vamos tomar a ceia. Mas antes de tomar a ceia, eu quero orar com você. Os nossos irmãos vão servir os elementos. A verdade, irmãos, é que Jesus pagou o preço de tudo aquilo que nós precisamos para sermos nós agora bem-sucedidos. Para que nós pudéssemos dar certo. Hoje, irmãos, dar certo é apenas uma questão de nós cremos na palavra do Evangelho. Quantos já creram aqui na palavra do Evangelho? Então eu quero dizer para você, o seu fim não é o que você está vivendo hoje.
o seu fim é o que Deus tem preparado para você e para mim. Nós não andamos mais segundo as circunstâncias desse mundo. Nós andamos segundo as circunstâncias do Evangelho. Amém? Então, eu quero orar por você. Nós vamos cantar. E aí os irmãos que vão servir na varia da ceia vão passar os elementos. Depois que eu orar, você vai sentar. E aí nós vamos passar os elementos para ficar mais fácil. Amém? Mas põe a mão sobre o seu coração neste momento. E fala assim: Senhor Jesus, hoje eu recebo salvação completa sobre a minha vida. Eu creio que tu morreste na cruz do Calvário para me substituir e para trazer a sua salvação, a sua vida eterna. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que me fez, junto contigo, se assentar à direita de Deus Pai. Eu tomo posse da minha identidade em Cristo Jesus. Hoje eu vivo uma vida sem as opressões, aos ataques, as maldições do nosso inimigo. Eu declaro, eu tenho nova vida, e por esta vida eu andarei. Espírito Santo, toma minha mente, toma o meu coração, toma os meus sentimentos e faz a tua obra de me parecer a cada dia mais com Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus, neste momento, eu quero declarar sobre a tua igreja, Senhor, a graça e a suficiência do Evangelho, Senhor. O Senhor nos tirou, Senhor, de uma vida de trevas. O Senhor nos tirou, Senhor, de um lugar pesado. O Senhor nos libertou, Senhor, de tudo aquilo que nos escravizava. E hoje, Senhor, podemos nos regozijar naquilo que o Senhor trouxe para nós. Essa novidade de vida, Senhor. Pai, como igreja queremos andar. Não permitas, ó Deus, que nada, Senhor, ó Deus, tome o nosso coração, que seja contrário à sua vontade, Senhor. Mas antes, liberta-nos, ó Deus, de todo pensamento, de todo sentimento que não vem de Ti. Que as setas inflamadas do inimigo, Senhor, percam força sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Pai. Guarda a nossa casa, guarda as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, os irmãos vão servir a ceia, amém? Somos livres, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Oh, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Vou pedir mais uma vez para você ficar em pé, irmãos, para participarmos deste momento. Tem um outro texto que está lá em Mateus, capítulo 26, verso 26. Diz assim: enquanto comiam, tomou ele o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, ele tomou o cálice e, tendo ele dado graças, disse aos seus discípulos: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia que hei de beber convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um cântico, saíram para o monte das oliveiras. Jesus, naquela quinta-feira à noite, antes de ser entregue ser traído e ser entregue na mão dos seus opositores, Jesus, ele parte o pão. O momento de partir o pão, irmãos, era um momento de intimidade. Não estava ali naquela mesa, os 120, os 70, os 500 que andavam com Jesus. Estavam apenas os 12. Aqueles com quem o Senhor tinha uma aliança e queria firmar agora, não mais uma aliança de discipulado, mas uma aliança nova, que fala da nova aliança, da remissão de pecados. A verdade é que eu e você, quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos nessa aliança. E todo mês, quando nós paramos aqui, para refletir sobre a graça de Deus, lembrarmos daquilo que foi feito por mim e por você, nós não estamos participando de um ritual, nós estamos participando de um momento onde nós lembramos daquilo que nós já recebemos. Nós não comemos para receber, nós comemos para lembrar que já temos. Toda a provisão que você precisa está sobre a sua vida. Ao comer, na verdade, deste pão, você não está comendo do corpo de Cristo, mas você está declarando que você tem unidade com este corpo, e por causa dela, tudo agora que você precisa, você pode receber. Quero declarar em nome de Jesus, irmão, se você entrou aqui enfermo, desde uma gripe até, na verdade, alguma doença que possa ter um laudo desenganado, em nome de Jesus. A maldição da enfermidade já foi posta no Calvário, e eu quero declarar em nome de Jesus a cura, a provisão, a restauração sobre a sua vida. Não importa, na verdade, se isso aconteceu há muito tempo, no sentido dessa enfermidade, ou está cometendo agora, mas quero dizer para você, a cura e a provisão está aqui, se você crê naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então, aquele homem que estava ali, sem esperança, o endemoniado gadareno, ele estava nu, e o Senhor providenciou para ele vestimenta. Foi assim que encontraram ele. Nós estávamos nus em nosso pecado, irmãos, mas Cristo trouxe para nós vestimenta. Essa vestimenta a Bíblia chama de a justiça de Cristo. Ela está sobre nós. Quando Deus olha para mim e para você, meu amado, minha irmã, Ele olha agora a Cristo. Ele não vê o Hermes, Ele não vê a Diana, Ele não vê o Paulo, não vê a Érica, Ele vê agora Cristo. Por isso, quando pedimos em nome de Cristo, revestido de Cristo, e a bênção está sobre nós. Por quê? Porque numa aliança, tudo que é meu passa a ser seu, e tudo que é seu passa a ser meu. Na cruz do Calvário, tudo que era de Cristo passou a ser nosso, por direito. E agora nós somos dele. Tudo que temos pertence a ele. É isso que celebramos. Então a justiça dele está sobre nós. A Bíblia também fala que ele estava em perfeito juízo. Aquele homem sem Deus, que não tinha uma mente lúcida,
que cometia pecados absurdos, insensato, violento, ele agora é tomado do enchimento do Senhor e a sobriedade. A opressão vai embora e agora vem a graça, vem a glória de Deus sobre a sua vida, dando a ele sabedoria para viver os seus dias. Jesus manda ele voltar para os seus, não permite que ele ande com ele. Não é interessante? Por que Jesus não deixou ele andar como os outros discípulos andaram? Ele falou, não, você vai voltar para os seus. Eu creio, irmãos, eu creio. Aquele homem estava cometido uma série de tormentos, e talvez demônios entraram na vida dele, porque ele tinha problemas sérios familiares. E Jesus manda ele agora voltar para os seus, para que pudesse primeiro ver o que Deus tinha feito na sua vida. Irmãos, nós temos um compromisso de mostrar à nossa família aquilo que Deus fez por nós. Amém? Mas também, com sobriedade, vivemos uma vida que traga sobre eles o desejo de eles receberem aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Ele estava assentado, e assentado fala de uma posição de descanso. Nós somos salvos pela graça e agora descansamos na obra da cruz do Calvário. Não precisamos fazer nada, precisamos apenas crer e o Senhor vai fazer através de nós e por nós. Ele estava aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus fala de uma posição de quem decidiu servir e estar em comunhão com os demais. Agora aquele homem fazia parte de um corpo. Quer dizer para você, goste você ou não, mas você estará por toda a eternidade do lado desse irmão aí. Aleluia! Fala para o seu irmão, fala, irmão, você vai enjoar de mim, rapaz. Amém? Então, pastor, né? O céu não vai ser o mesmo se fulano vai estar. Quer dizer para você, se ele tem o sangue de Cristo, ele vai estar lá por toda a eternidade. Então, nós somos chamados a participar da mesa do Senhor hoje. Amém? Para lembrar daquilo que Cristo fez. E da mesma forma como Cristo operou na vida daquele homem, Ele também operou em nossas vidas. Então, levante o seu pão neste momento. Vou pedir para servir aqui. Levante o seu pão neste momento e fale comigo assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário. Fala assim: Ele levou sobre si as minhas maldições, as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui sarado. Ao comer deste pão, estou comendo dele, e a vida dele agora é a minha vida. A cura dele é a minha cura. A sua saúde é a minha saúde. Fala assim: eu creio, eu sou membro do corpo de Cristo, estou unido a Ele, e sobre mim não há mais nenhuma maldição. O diabo não tem poder de me tocar, porque eu sou um com o meu Cristo. Ao comer deste pão, eu declaro, estou em unidade com o meu Deus, com os meus irmãos, e declaro que tem um só Deus, que eu tenho um só Senhor, que eu tenho uma só fé, e ando em um só Espírito, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança, feita no sangue de Jesus. Através deste sangue, eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado, justificado. Por este sangue, eu não sou mais meu, eu tenho um dono, ele me comprou pelo seu precioso sangue. E este sangue agora me dá autoridade para viver sem condenação. Por este sangue, eu piso agora na cabeça do meu acusador, e eu declaro que eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Fala assim: Ele se fez na cruz do Calvário pecado, e hoje eu sou enriquecido, abençoado, porque Ele se ofertou por mim. Fala assim: Ele se fez pobre para que eu pudesse ser enriquecido. Ele se fez maldito
para que eu fosse feito bendito. Ele se fez filho do homem, para que hoje eu fosse chamado filho do Altíssimo. Eu tenho a natureza e a realidade do meu Deus. Amém? Amém. Então juntos nós vamos comer deste pão. Não beba ainda, mas coma do cálice, coma do pão. Pai, nós te louvamos pela obra da cruz do Calvário, que nos fez igreja, que nos fez família, mas que principalmente, Senhor, tirou de nós todo fardo, toda acusação, e nos deu livre acesso ao seu coração e a tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Em novidade de vida, nós queremos caminhar. Por isso, entregamos mais uma vez a nossa vida nas suas mãos, declarando, Senhor, faz a tua obra por completa. Que a cada dia, eu e meus irmãos aqui, Senhor, possamos nos parecer ainda mais com o teu Filho e manifestar o teu poder e a tua glória, Senhor. Dá-nos sabedoria, livra-nos de toda tentação e dá-nos, ó Deus, a autoridade, onde nós suprimimos todas as maldições, enfermidades e circunstâncias desta vida. Faz de nós mais do que vencedores, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? O seu cálice, se você puder virar por mão da direita, da esquerda, né, colocar um pouquinho no cálice dele, ele derrama no seu, e fala com ele, eu tenho uma aliança com você, eu sou um com você. Tome do cálice e ore pela vida dessa pessoa agora, amém? Abençoando a vida dele, declarando, né, a sabedoria, a graça, a suficiência, o poder de Deus. Fala para ele que ele é abençoado, que ele é amado, que ele é justificado, que ele é capacitado pelo Senhor. Ora por ele, ora por ela, ora pela semana. Eu quero orar por todos agora, em nome de Jesus. Todas as alturas, onde ouço a tua voz. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento, colocar, Senhor, a vida dos meus irmãos debaixo do sangue do Cordeiro. Protege-nos, abençoa-nos, cuida de nós, ó Deus, trazendo, Senhor, ó Deus, provisão e proteção em tudo aquilo que vamos viver nesta semana, Senhor. Que a cada momento, Senhor, que a sua igreja se reunir, ali a sua palavra e o seu Espírito seja liberado, Senhor, trazendo e gerando vida sobre cada um de nós, ó Deus. Abençoa, Senhor, esta semana em tudo que fizermos, ó Pai. Dá-nos da tua graça, dá-nos o teu favor. E é em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você, uma semana de vitória abençoada. Dá um abraço no irmão da direita, da esquerda. Não saia daqui sem abençoar pelo menos umas 10 pessoas. Amém? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a